é de hoje que sabemos o quanto Star Wars é conhecido por apresentar uma ampla variedade de espécies alienígenas de forma bastante criativa e até mesmo bem estranha. Algumas delas podem ser consideradas até fofinhas, no entanto, a maioria delas é um pouco bizarra. Então no vídeo de hoje, vem comigo para conhecer as espécies mais estranhas de Star Wars. Vamos começar pelos Taus. Os Taus eram uma espécie nativa de Alzok 3 e também do planeta Orto-Plutônia, onde permaneceram não descobertos até as Guerras Clônicas. Os Taus eram bípedes enormes cobertos por uma bela pelagem branca com garras afiadas nas pontas de suas mãos com 5 dedos. Eles possuíam 4 olhos negros e um pequeno probóscide para alimentação e comunicação. O probóscide aí, para os meus amigos biólogos, é aquela boquinha de inseto. E é exatamente essa peculiaridade que os torna tão estranhos. Essa boca alongada no meio de tanto pelo branco que inclusive os protegia do frio intenso do planeta em que viviam. Mas de qualquer jeito, essa boca acaba deixando eles com uma aparência até cômica. Sem contar que o seu idioma, o Tauzi, é uma série de rosnados agudos muito longe do básico galáctico que eles sequer conseguiam falar. Vamos agora para os Swoke, que era uma espécie nativa do planeta Maquin T. Por mais que eles sejam pouco conhecidos, eles possuíam a habilidade incomum de regenerar partes do corpo, os tornando muito bons para um combate. Criaturas grandes e robustas, eles tinham dentes afiados e proeminentes, bocas perpetuamente sorridentes e uma espécie de chifre coroando suas cabeças pálidas, narizes de 3 orifícios e não tinham pelos. Eles pareciam uma mistura de monstro verde do Estranho Mundo de Jack com o gato Sphinx. Vamos agora para o Pavlovik. É isso? Pavlovik? Nossa, tá difícil. Parece um jogador da Croácia. Eles eram uma espécie de répteis com grandes membros longos nativos do planeta de Lovik. Sua característica mais distinta era o focinho semelhante a uma tromba com 30 centímetros de comprimento, que terminava com um grande par de lábios, enquanto um par de presas retráteis se projetavam de sua segunda boca. Os Pavloviks tinham 4 membros longos e finos conectados ao seu corpo arredondado. Uma famosa Pavlovik era Sai Snurros, uma cantora que também trabalhava como espiã para os Hutts. Essa espécie é tão estranha que parece basicamente várias espécies aqui do planeta Terra misturadas juntas, e o corpo não combina com seus próprios membros, que não combinam com a cabeça e que definitivamente não combina com o focinho. O que nos leva ao Kitonak. Os Kitonak eram uma espécie de pele rosa e olhos pequenos, nativa do planeta Kirdo 3. Os Kitonaks eram criaturas pequenas e robustas, com 2 pernas terminando em grandes pés de 2 dedos e 2 braços com mãos de 3 dedos. Seus corpos liberavam um aroma semelhante à baunilha. Olha que gostoso. Eles ostentavam uma pele espessa e couro, o que lhes permitia se adaptar a climas desérticos e os protegia do sol. Mas o mais absurdo em relação a eles é a sua cabeça, que pareciam 2 longos braços abraçando um crânio. A pele deles era grossa e dobrava em alguns pontos do corpo que protegiam partes vulneráveis, o que os deixava parecendo enormes topeiras humanoides. Vamos agora para os Vulvriantes. Essas criaturas têm uma aparência muito estranha. São nativas do planeta Vurdon-K e eram uma espécie cuja cabeça de inseto apresentava 12 olhos e 2 apêndices longos semelhantes a antenas. A quantidade absurda de olhos e a disposição, que parecia ser completamente aleatória, não ajudavam em nada a deixá-los menos esquisitos. Em seguida temos a Dionaga. Essa era a criatura que arrastava Luke Skywalker por debaixo da água e um compactador de lixo na Estrela da Morte em Uma Nova Esperança. Embora você só veja o seu tentáculo e um olho no filme, na verdade ela se parece com um polvo de 7 tentáculos. Essas criaturas eram do planeta pantanoso de Vadra, tornando os compactadores de lixo um habitat perfeito para elas. O olho que vemos saindo da água fica em um tipo de tronco que leva para o corpo da criatura, que basicamente tem uma boca enorme cheia de dentes afiados. Então, se você me perguntar, o Luke Skywalker deu muita sorte. Exogorth, ou Space Slugs, né, que são aquelas lesmas espaciais, popularmente conhecidas como minhocas do espaço. Essa criatura baseada em silício quase engoliu a Millennium Falcon no cinturão de asteroides em Império Contra-Ataca. Essas minhocas espaciais cresciam até 9 metros ou quase 30 pés de comprimento, e então se dividiam em 2. No entanto, alguns slugs eram incapazes desse processo e continuavam a crescer, atingindo o comprimento de quase 1 quilômetro. O slug que apareceu em Império Contra-Ataca tentou isso depois que a Millennium Falcon saiu de sua boca, mas a nave era rápida demais. Atacar uma nave espacial assim deixaria o slug exausto, e os asteroides eram os habitats naturais dessas criaturas, e elas passavam de um asteroide para o outro flutuando
flutuando no espaço. Vamos agora para os Minocs, outra espécie que deu as caras no episódio 5, justamente dentro do Exogorth. Os Minocs eram parasitas do universo Star Wars que se alimentavam de energia e eram encontrados justamente em naves espaciais e asteroides. Como comentei, eles ficaram conhecidos na cena do Império Contra-Ataca por possuírem corpos escamosos e asas, fixando-se para se alimentar da energia de uma nave. E o exemplo mais claro é quando a Millennium Falcon pousa no que acha que é um asteroide, descobrindo que é a boca de um verme espacial gigante e cheia de Minocs. Eles se pareciam com morcegos e seu corpo é bem normal, mas quando chegamos na cabeça, vemos o porquê dele estar nessa lista. A boca ocupa quase o diâmetro inteiro da cabeça, cheia de dentes e que se comportava como uma ventosa quando o Minoc agarrava em algo. Falando em coisa nojenta, temos aqui o Borgullet, que era uma espécie bem diferente do que já vimos em Star Wars. Ele era gigantesco e se assemelhava a um grande tipo de polvo bizarro, e tinha uma habilidade especial que fez Saw Gerrera usar muito dele durante a época da rebelião: a capacidade de ler os pensamentos dos outros quando encostava seus tentáculos. Saw Gerrera usou disso para torturar Bodhi Rook em Jedha e verificar a veracidade por trás de sua alegação dele estar em contato com Galen Erso. Vamos agora para Watto. Eis aqui uma das criaturas mais estranhas do universo de Star Wars. Eles são seres tridimensionais provenientes de um universo paralelo ao da galáxia conhecida. Os Wattos tinham a habilidade curandeira, pois eram capazes de tratar lesões utilizando de seu próprio corpo. Sua forma era parecida com bolhas e consistia em várias placas douradas que atuavam como escudos ao redor de cada camada de tecido bruto. Vamos agora para os Anzati. Os Anzati são uma raça criada no universo expandido de Star Wars, com características humanas, incluindo 2 apêndices semelhantes a tentáculos em seus rostos. Esses tentáculos desempenhavam um papel vital em sua biologia. Sua espécie é marcada por sua capacidade de se alimentar da força vital de outros seres sencientes, estendendo suas trombas para sugar sua energia. Esse ato pode resultar em ferimentos graves ou até mesmo na morte da vítima. Esses vampiros de energia tinham vidas longas, capacidades regenerativas e até mesmo eram telepatas. Vamos agora para os Si-Ruk. Eles são uma raça alienígena criada no universo expandido, sendo introduzidos na trilogia de livros The Truth at Bakura, escrita por Kathy Tyers. Eles se assemelhavam a répteis e sua sociedade é fortemente baseada em hierarquia. Eles têm uma tecnologia única chamada Entachment, que envolve a captura e utilização da força vital de seres vivos para alimentar suas máquinas e tecnologia. Esse processo é frequentemente visto como uma ameaça grave a outras raças do universo de Star Wars. O mais estranho dessas criaturas é a sua aparência muito semelhante à de dinossauros carnívoros, como o Velociraptor e o Tiranossauro Rex, tanto que a autora dos livros realmente se baseou nas imagens de um livro infantil para criar essa espécie. Em seguida temos Assemblers. Se você tem aracnofobia, então você não vai gostar nem um pouco dessa criatura. Os Assemblers eram uma espécie aracnídea e o único membro conhecido totalmente formado era Kudar Mubat. E olha que doideira, toda a espécie vivia em uma grande teia criada por eles mesmos que flutuava no espaço. Kudar serviu como intermediário para muitas organizações criminosas e outros contatos não tão confiáveis. A espécie se reproduzia através da criação de nódulos, que eram versões menores dos Assemblers. Vale lembrar que era dito que o próprio Kudar foi um nódulo que matou seu criador e se tornou independente. O que nos leva aos Vulptex. Essa espécie apareceu pela primeira vez e já encantou os fãs de Star Wars no filme Os Últimos Jedi. Os Vulptex são criaturas parecidas com raposas, mas ao invés da bela pelagem dos animais que conhecemos, eles parecem ser feitos de puro cristal, com pontas afiadas que desencorajam qualquer um a querer abraçar essas criaturas aparentemente fofinhas. Essa pelagem brilhante ajuda a sua espécie a se camuflar nos cristais vermelhos do planeta de Krayt. Eles são conhecidos por serem criaturas ágeis e inteligentes, e no filme, durante a batalha, eles ajudam a resistência a encontrar uma saída da grande mina onde eles estão presos. O que nos leva aos Killiks. Essa espécie é originária do conhecido planeta de Leia, Alderaan. Quem jogou Star Wars The Old Republic já está familiarizado com os bichinhos difíceis de matar. A aparência deles já não é uma das melhores. Eles são insectoides de corpos compridos, 6 membros e longas antenas, mas a principal característica deles é a mente coletiva. Isso significava que cada membro dos Killiks podia se comunicar entre si, sentir o que o outro estava sentindo através da mente. Eles possuíam uma estrutura social complexa e dividiam-se em castas, cada uma servindo uma função específica dentro da colmeia. Eles eram altamente adaptáveis e podiam se reproduzir rapidamente, expandindo
expandindo suas colmeias pela galáxia. Os Killiks foram destaque na trilogia Ninho Sombrio do Legends, onde a filha de Han e Leia, a Jaina Solo, fazia parte da sociedade Killik. Vamos agora para as aranhas de especiaria. Esses aracnídeos memoráveis apareceram tanto no cânone quanto no Legends. Atualmente elas foram mencionadas na Alta República e elas eram aranhas cuja teia era feita de puro Glimmer Steam, uma substância ilícita que causava dependência, ou seja, dorgas. Essas aranhas foram inspiradas por uma das artes conceituais de Ralph McQuarrie, e essa mesma arte também inspirou o visual das Kryknas, que vimos ali em Rebels e também nas Aranhas do Gelo da segunda temporada de The Mandalorian. O que nos leva a um macaco lagarto coaquiano, exatamente a mesma espécie do Salacious Crumb que era o pet do Jabba the Hutt. O macaco lagarto coaquiano é uma espécie travessa e por vezes maliciosa. Esses seres eram originários de Koak e tinham um rosto reptiliano, bico e cauda que possibilitava que eles se pendurassem e fossem mantidos como animais de estimação. Sua astúcia e propensão a travessuras, junto com sua icônica risada, definiam o seu comportamento. Em Retorno de Jedi, Salacious Crumb atuou como um bobo da corte para Jabba the Hutt, trazendo um toque de humor negro para o palácio do Jabba. Vamos agora para os vermes cerebrais geonosianos. Esses parasitas semelhantes a vermes eram um dos grandes segredos dos geonosianos que tinham pouco conhecimento. Esses parasitas eram capazes de controlar os cérebros de seus hospedeiros vivos e até mesmo reanimar geonosianos mortos. Karina a Grande, a rainha secreta do planeta, tentou tomar o controle da Mestre Jedi Luminara Unduli após a segunda batalha de Geonosis exatamente com essas técnicas. Felizmente, essa tentativa falhou, mas os vermes cerebrais assumiram o controle de alguns clones enquanto viajavam a bordo de uma fragata médica. E por fim temos os Tilandatil. Os Tilandatil são uma espécie semelhante aos rinocerontes do universo de Star Wars, mas com algumas características distintas. Eles possuíam caudas longas e finas, 4 pernas robustas e seus rostos pareciam com os Hutts, já que são uma espécie distintamente relacionadas, mas com um chifre longo em seu focinho. Sua pele é grossa, oleosa e enrugada, especialmente abaixo do pescoço, mas o que os deixa mais bizarros são os 2 braços finos com pequenas mãos saindo abaixo de seu pescoço, fazendo com que essas criaturas tivessem 6 membros. E toda a anatomia dos Tilandatil é completamente estranha, com 2 corações e 3 estômagos. Além disso, os machos emitiam vibrações sonoras durante a época de acasalamento para atrair fêmeas, assim como uma habilidade empática de baixo grau, projetando sentimentos agradáveis às fêmeas. Chegando a uma altura de 2 metros a 2,5 metros, os Tilandatil também poderiam usar uma bolsa inflada em seu pescoço para criar vibrações sônicas e subsônicas com efeitos poderosos em outras espécies. E essa foi a nossa lista de espécies estranhas, espero que você tenha curtido. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre as espécies de Star Wars? Ou então descobrir as espécies mais perigosas da franquia. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo.